capítulo 11. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 15. Números 11, de 1 a 15, assim diz a boa e perfeita palavra de Deus. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos uma vez mais. Senhor nosso Deus, te adoramos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por tua santa palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Pai, neste momento nós rogamos a Ti, que o Senhor nos ilumine através do Teu Santo Espírito, para que sejamos capazes de compreender a Tua palavra e de colocá-la em prática, Senhor. Pai, como nós precisamos de Ti. Transforma-nos, Senhor, nesta noite através da Tua palavra, que toda a nossa mente, todo o nosso coração, Senhor, estejam disponíveis, Senhor, com o máximo de atenção, para que conheçamos, Senhor, mais a Tua palavra, e assim conheçamos mais de Ti, assim, Senhor, aprendamos a viver em santidade, de uma maneira, Senhor, que glorifique a Ti, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. Assim nós clamamos, Senhor, tem misericórdia do Teu povo nesta noite. Fala conosco, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, um dos maiores prazeres que nos é dado na vida é o prazer de nos alimentarmos, de termos momentos de refeições, muitas vezes sozinhos, mas muitas vezes também em família. E como é bom quando a gente pode se alimentar e ficar satisfeito. Tem aquele ditado que diz que o melhor tempero é a fome, né? Sim, quando nós estamos com fome e comemos, não importa o quão saborosa a comida é, mas a gente come com gosto, com alegria. Afinal de contas, o momento da refeição não é apenas sobre a comida que está ali no prato, vai muito além. Por exemplo, aos domingos é muito comum ter aquele almoço de família na casa da avó, né, ou na casa da mãe. Muita gente come aquela macarronada bolonhesa, todo mundo junto ao redor da mesa. E não é apenas sobre o macarrão que está no prato, mas é aquele momento importante, que está todo mundo em família, com aquela comida que você sabe que foi feita com muito amor.
E isso faz toda a diferença na hora da refeição. Eu mesmo, por exemplo, era uma pessoa que detestava comida japonesa. Mas assim, era num ponto que a primeira vez que eu provei, eu pensei comigo mesmo, como tem gente que paga para comer um negócio desse? Como tem gente que paga para comer peixe cru, um arroz todo grudento, sem sal? Isso é um absurdo sem tamanho. Coisa horrorosa é comer comida japonesa. Pois bem, conheci minha esposa e eu descobri que o prato favorito dela é comida japonesa, como não poderia deixar de ser. E aí, então, ela quis comer comida japonesa. E eu, claro, fui com todo o ânimo. E ao ver a alegria dela e a satisfação com a qual ela comia aquele prato, fui contagiado. E o amor, claro, por ela, me fez provar mais uma vez daquele prato que antes não me dava prazer algum. Bom, os irmãos já devem imaginar que hoje comida japonesa é um dos meus pratos prediletos. Ela conseguiu me influenciar nesse sentido, porque não era apenas sobre o prato, mas sobre o momento, sobre a pessoa. Agora nós, enquanto cristãos, nós aprendemos a dar graças em toda e qualquer situação, não é mesmo? Assim, o momento de nos alimentarmos é sempre um momento especial, não importa com quem nós estejamos. Não importa se é comida japonesa, se é churrasco, se é aquele arroz branco com ovo, se é um miojo, não importa. Nós sempre damos graças a Deus e aprendemos a ter muita satisfação no momento da refeição, porque nós o fazemos na presença do Senhor e aprendemos em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim a gente procura sempre comer com gratidão. Agora imagine o tamanho do pecado se nós o fazemos de forma ingrata ou insatisfeita. Você consegue imaginar um neto na casa da avó no almoço de domingo, olhar para a vozinha e dizer: vó, que comida horrorosa? Só de imaginar uma cena como essa já causa até indignação. Porque é um momento tão precioso, tão importante, como alguém poderia fazer isso de uma maneira infeliz ou insatisfeita? Como poderia alguém que conhece o Senhor se alimentar de um prato com um coração ingrato, insatisfeito, infeliz? Ah, de novo isso, não aguento mais comer isso, não aguento mais esse prato, queria outro. Que coração ingrato seria o nosso? O texto que nós lemos mostra isso. Um povo insatisfeito, infeliz, ingrato. E assim, o tema do sermão desta noite é consequências da insatisfação. Nós vamos ver que quando nós estamos insatisfeitos com a nossa vida ou com aquilo que nós temos, nós sofremos consequências. E a primeira consequência que nós vamos ver é a mais óbvia e também a mais importante. É a que a nossa insatisfação gera a ira de Deus. Muito interessante o contexto deste texto, não é mesmo? O povo estava já há um bom tempo acampado ali no Monte Sinai, haviam ali recebido as leis do Senhor, haviam construído o tabernáculo, pouco mais de um ano neste lugar e já estavam certamente acostumados com isso. Mas passado esse tempo, chega um momento que finalmente eles devem levantar-se e começar a caminhar. Caminhar para onde? Para a terra prometida. Então, na nossa mente, ao lermos o texto, o que passa é: que momento feliz, que momento agradável. Finalmente, eles vão se levantar, finalmente vão caminhar em direção às promessas de Deus para a vida deles. Que maravilha! Não tinha como ser ruim uma coisa dessas. Mas eles caminharam no deserto por 3 dias. E depois dessa caminhada que eles fizeram, finalmente, eles passaram a queixar de sua sorte. E o texto no hebraico diz que eles passaram a reclamar do mal de sua própria vida. O texto não diz um motivo específico pelo qual eles se queixaram. Se eles estavam se queixando porque
precisaram andar, se eles estavam se queixando porque a caminhada foi longa. Imagina, caminhar 3 dias no deserto com toda a família carregando todos os seus utensílios, todos os seus bens, mas todo o tabernáculo nas costas, certamente não era uma caminhada fácil. Você já fez trilha? Gosta? Normalmente depois de 1-2 horas de trilha já começa a bater aquele cansaço. Pelo menos no meu caso, né? De repente você é menos sedentário do que eu e consegue andar horas a fio com tranquilidade. Agora imagina uma caminhada de 3 dias, não é fácil. Certamente é muito cansativo. Mas o texto não diz se essa é de fato a razão. O que o texto diz é que eles começaram a queixar-se da situação deles. Eles queixaram-se da vida deles. Eles estavam insatisfeitos com a forma como eles estavam vivendo. E isso por si só já nos parece um grande absurdo, porque a caminhada poderia até ser difícil, poderia até ser cansativa, mas era uma caminhada em direção à terra prometida. E por isso deveria ser uma caminhada extremamente feliz, extremamente alegre. Mas eles estavam insatisfeitos. E essa insatisfação acendeu a ira do Senhor. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Interessante também que a expressão usada para dizer que Deus se irou no hebraico é dizer que as narinas do Senhor se incendiaram, ou as narinas do Senhor se acenderam, e se incendiaram e se acenderam de tal maneira que queimaram-se as extremidades do arraial. E a gente vê Deus deixando a sua ira e a sua insatisfação bem clara diante do povo. Se na caminhada a misericórdia do Senhor se mostrava através da nuvem e do fogo, agora o fogo demonstra, na verdade, a ira do Senhor neste momento. O quanto o Senhor está insatisfeito com este povo, já que o povo está insatisfeito no seu coração. Que coisa terrível, não é, irmãos? Quando olhamos esse texto, pensamos como o povo de Israel poderia fazer tal coisa. Mas você já parou para pensar que nós também estamos aqui de passagem? Que nós também estamos numa caminhada? Que nós também temos um destino e o nosso destino não está aqui? Hebreus 13:14 diz o seguinte: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nosso destino final são os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém, descrita em Apocalipse capítulo 21, a cidade onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais pecado, não há mais sofrimento algum, de tal forma que há também uma promessa para nós, promessa de que o próprio Senhor tabernaculará conosco, promessa de que nós teremos a presença do Senhor conosco de tal forma que nós o veremos face a face, que nós o conheceremos da mesma forma que nós somos conhecidos. Que promessa maravilhosa! A eternidade com felicidade plena na presença do Senhor. A nossa vida aqui é apenas um momento de passagem. Somos peregrinos nessa terra. Este não é o nosso fim. Mas você percebeu como nós, muitas vezes, fazemos como o povo de Israel? Às vezes ficamos tão apegados com este momento aqui nessa terra, que deixamos de caminhar, que qualquer caminhada, qualquer coisa que nos tire da nossa zona de conforto, é para nós um grande motivo de insatisfação e que gera em nós grande murmuração, grande reclamação. Muitas vezes deixamos de caminhar, levando o evangelho do reino por todo o mundo. Ficamos tão acomodados na nossa vida, que queremos ficar acampados na nossa casa, acampados na nossa satisfação. Não queremos nos arriscar e pregar o evangelho. Não queremos levar o evangelho aos povos ainda não alcançados. E muitas vezes reclamamos de todo e qualquer problema que se levanta contra nós. A caminhada de 3 dias no deserto não era fácil? Não era. A nossa vida aqui é fácil? Não é.
E ninguém prometeu que seria. Pelo contrário, lembram-se do versículo: no mundo tereis aflições. E mais, Paulo diz a Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente no Senhor sofrerão perseguições. A nossa vida aqui é uma vida que inclui desgaste, sofrimento, lágrimas, mas esse não é o nosso destino final. Não podemos ficar tão apegados aqui, de maneira a desejarmos satisfazer todas as nossas vontades aqui. Pensamos apenas no aqui e agora, muitas vezes, e apenas pensamos nos nossos sonhos materiais, do aqui e do agora, e qualquer problema na caminhada gera em nós insatisfação e murmuração, tal qual aconteceu com o povo de Israel. Nós deveríamos, de fato, aprender a dar graças em todos os momentos. Mas você consegue? Eu confesso que muitas vezes eu falho nisto. Muitas vezes faço a oração de gratidão antes do alimento, porque já nos acostumamos, não é mesmo? A dar graças na hora de comer. Mas muitas vezes eu como pensando, não era isso que eu queria. Eu preferia outro alimento, preferia outra coisa. Preferia um suco melhor do que esta água. Não está como eu queria. Quantas vezes fico insatisfeito com a minha vida, com as circunstâncias da vida, quantas vezes não ficamos insatisfeitos? Esse carro, esta casa, tantos problemas, este corpo. Nos esquecemos que aqui andamos em direção à promessa. Somos peregrinos nessa terra e precisamos caminhar. Deus corrige o povo aqui, trazendo fogo que se acende, queimando apenas as extremidades do arraial. Deus, como é santo e perfeito, poderia ter se irado diante dessa injustiça e já ter consumido todo aquele povo, mas Deus assim não faz. Ele consome as extremidades são os limites. E o Senhor lembra aquele povo que há um limite, que o Senhor é santo, mas o Senhor também é fogo consumidor. O Senhor corrige aquele povo, buscando lembrá-los de que Ele é misericordioso, mas que Ele é santo. E o Senhor também faz assim conosco. Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 6, diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Muitas vezes o Senhor também nos corrige. O Senhor vê os nossos pecados e, como um pai que ama o seu filho, o Senhor nos lembra que somos falhos e traz a nós a correção que deve em nós causar santificação, transformação na nossa vida. Muitas vezes somos corrigidos e desmaiamos, não aceitamos aquela correção, ficamos mais insatisfeitos ainda e ficamos extremamente chateados, mas por vezes nós olhamos para aquela correção, nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos caminhar de acordo com o que Cristo nos ensinou. Mas é assim o que acontece com o povo de Israel? Não. Há insatisfação. Da insatisfação, a ira do Senhor é manifesta. Em seguida, a insatisfação gera outra coisa, que é o segundo ponto. A insatisfação gera a cobiça. Nós vemos isso do versículo 4 ao 9, que diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, nenhuma coisa vemos, senão este maná. No texto que nós lemos agora há pouco, 1 Coríntios 10:13, nós pudemos ver que o Senhor não nos deixa tentar acima do que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, o Senhor nos dá
o livramento para que escapemos dela. O povo começou a pecar com a sua insatisfação. Sua insatisfação gerou a ira do Senhor e veio a correção. Eles poderiam aproveitar esse livramento, se arrepender e pensar: opa, estamos indo para a terra prometida, vamos nos alegrar porque o Senhor está nos sustentando, veja essa nuvem que nos protege do sol, veja como o Senhor vai à frente, veja como o Senhor nos sustenta e nada nos falta. No entanto, eles permitem que aquela insatisfação se torne cobiça. O que é a cobiça? É aquele desejo obstinado por alguma coisa, que é o caso deles. Eles passaram a desejar as comidas dos egípcios. E o texto deixa claro que quem iniciou essa conversa foi o populacho. Você sabe o que é o populacho? Populacho, no texto original, poderia ser traduzido como baderneiros, como delinquentes, marginais, são aqueles que causam confusão. E pelo texto nós podemos entender que eram parte daqueles estrangeiros que haviam saído com o povo de Israel do Egito. Eles, uma pequena parte do povo, um pequeno grupo, que começou a reclamar, sentindo saudades e desejando aquele alimento, cobiçando aquele alimento. Mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pequeno grupo se levantou em cobiça e logo todo o povo estava reclamando e cobiçando aquelas comidas do Egito. Por um momento eles se esqueceram de que lá no Egito eles eram escravos. Se esqueceram que o Senhor os havia livrado com forte e poderosa mão. Se esqueceram do milagre de ver o mar se abrindo. Se esqueceram do milagre de ver o mar consumindo os exércitos de Faraó. Se esqueceram das 10 pragas. Se esqueceram da grandiosidade de Deus. E, infectados pela cobiça do populacho, começaram a pensar com eles: de fato, lá nós tínhamos melões, nós tínhamos alho poró, nós tínhamos tantas coisas, carne, não temos mais carne. E passaram a cobiçar as coisas que antes eles tinham. Não somos nós assim muitas vezes? Às vezes parece que nos esquecemos que a única coisa que nós de fato merecíamos é o inferno. A única coisa a qual nós temos direito é o inferno. Nós não merecemos a roupa que nós vestimos. Nós não merecemos o alimento de cada dia, sequer merecemos o ar que respiramos, sequer merecemos a vida. No entanto, estamos aqui e não apenas temos vida, mas nós a temos em abundância, porque nós a temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E através de Cristo nós temos então novamente acesso direto ao Pai, comunhão plena com o Senhor, de tal maneira que nós temos essa graça maravilhosa de orar na presença do Senhor e saber que Ele nos ouve. Nós temos a graça de ter uma felicidade que não depende das circunstâncias, e nós ainda assim muitas vezes viramos as costas para essa graça maravilhosa e reclamamos e murmuramos e somos insatisfeitos com a nossa vida. Parece que nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Parece que nos esquecemos de suas promessas. E reclamamos quando os problemas batem às portas. E reclamamos quando perdemos alguma coisa como se tivéssemos direito àquilo. E aí repetimos aquela frase: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que eu? Mas como diz o restante do ditado na versão evangélica, coisas ruins aconteceram com pessoas boas apenas uma vez na história, não é? Foi com Cristo Jesus, Ele sim bom, santo, perfeito, justo, maravilhoso, e Ele sim levou sobre si a nossa culpa e pagou o preço pelo nosso pecado. Nós temos a graça do Senhor na nossa vida de tal maneira que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque cooperam para a nossa santificação, é o que diz Romanos capítulo 8, até mesmo os problemas que acontecem conosco são graça do Senhor sobre nós, porque permitem o nosso crescimento, a nossa santificação, fazem com que a gente se aproxime de Deus e com que a gente fique mais parecidos com Cristo.
Todavia, muitas vezes murmuramos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Se tenho o que comer, tenho o que vestir, tenho sustento, já temos mais do que o suficiente. Já podemos estar felizes, já podemos nos alegrar, porque temos o necessário para a vida e temos tudo isso em Cristo Jesus. No entanto, quantos de nós conseguem ter satisfação plena, tendo apenas o que comer e o que vestir? Mateus capítulo 6, do versículo 31 em diante, também nos ensina que nós não devemos nos preocupar com o que comer ou com o que vestir, porque quem se preocupa com essas coisas são os gentios, mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas nos serão acrescentadas. Às vezes, no entanto, nós somos tentados a ir o caminho contrário. A gente procura primeiro essas coisas. Tendo essas coisas, buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, como o Senhor é misericordioso conosco. Como o Senhor é gracioso. Se não fosse a sua misericórdia, muito teríamos sido consumidos, porque em nada nós somos melhores do que os israelitas do texto que nós acabamos de ler. Em absolutamente nada. Tantas vezes, assim como eles, nós cobiçamos o que não temos, ao invés de sermos gratos por aquilo que nós temos. Isso não quer dizer que nós não devemos buscar melhoria ou a dignidade para a nossa família, para a nossa vida, mas nós devemos fazer isso com gratidão por aquilo que nós temos, e não como cobiça, um desejo obstinado de tal forma que se você não conseguir, a sua vida acabou. Gratidão sempre, com tudo que tem, na necessidade ou na abundância. Agora, um dos momentos mais tristes desse texto está a partir do versículo 6, ainda dentro da cobiça. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Que coisa horrível de se dizer, o maná que era provido milagrosamente para aquele povo, e eles desprezam aquele maná. Dizem, nossa alma está seca, não vemos nada além desse maná. E aí o autor nos explica um pouco do que era o maná. Maná, como semente de coentro, a sua aparência é semelhante ao do bidélio, espalhava-se, o povo colhia. Em moinhos o moía, ou num grau o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre estes também caía o maná. O autor deixa claro que o maná, na verdade, era algo maravilhoso, era algo milagroso. E era algo, sim, saboroso, porque o bolo amassado com azeite já era um bolo diferenciado, por assim dizer, e bastante saboroso, além de muito especial, porque trazia os nutrientes necessários para o povo. E era dado diariamente junto com o orvalho, bênção do Senhor sobre aquele povo. Mas o povo, então, obstinado na sua insatisfação e na sua cobiça, despreza o milagre do Senhor. Nós muitas vezes desprezamos o nosso maior tesouro, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é muitas vezes subvalorizado na nossa vida diária, visto como apenas um detalhe da nossa vida. Eu tenho sim Jesus, eu creio em Cristo, mas eu seria de fato feliz se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Se eu fosse como o meu vizinho. Se eu fosse como aquele meu parente. Se eu fosse como aquele meu colega de trabalho. Se eu tivesse aquele trabalho. Então eu seria verdadeiramente feliz. Enquanto nós temos o maior tesouro que alguém pode ter, que é o conhecimento de Cristo Jesus, a sua vida em nós, e o desvalorizamos. Nós podemos não ter no nosso dia a dia um banquete sobre a nossa mesa, mas hoje nós vamos participar de um banquete maravilhoso que é a ceia do Senhor. E esse banquete nos lembra justamente desse manjar espiritual que é caminhar com Cristo, porque quando nós participamos da ceia, nós não apenas nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós, mas nós o fazemos espiritualmente na presença do próprio Cristo. Não há banquete mais maravilhoso do que ser participante
do pão e do fruto da vide na presença do Senhor. Talvez em casa só tenha aquele arroz branco requentado do almoço para comer, mas você, participante da mesa do Senhor, se alegre, porque esse é o maior banquete que alguém pode ter, porque esse banquete nos lembra que nós já temos tudo o que nós precisamos, que é Cristo Jesus, a comunhão com o Pai, a vida eterna, já foi nos enviado o Consolador, o Espírito Santo que em nós habita, o que mais nós podemos querer? Nós temos um banquete na nossa vida. Não desvalorize o que há de mais valor, mais precioso, de mais valor na sua vida. Não torne secundário na sua vida aquilo que é principal, aquilo que é o mais importante. Olhe para o reino de Deus, olhe para Cristo, busque o seu reino, busque a sua justiça e agradeça a Deus por aquilo que você tem dia após dia, porque o mais precioso nós já temos. O maior banquete nós já comemos diariamente e nós o comemos na presença do Senhor. João capítulo 6, 35 diz o seguinte: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você já comeu do pão da vida? E é interessante que nesse texto, Jesus faz justamente esse paralelo com o maná. O maná que era dado ao povo de Israel precisava ser enviado diariamente, porque o povo tinha fome hoje e teria fome novamente amanhã. Mas o pão do céu, Cristo, nos sacia, porque sacia a fome espiritual, sacia o nosso interior, mata a nossa fome de uma maneira eterna, nos deixa plenamente felizes e satisfeitos. A sua vida tem sido uma vida de insatisfação? Você tem sofrido as consequências da insatisfação? Você ainda não se alimentou do pão da vida que é Cristo Jesus? Creia nele hoje. Creia nele hoje e se alimente pela fé do pão da vida, que é Cristo Jesus, o único que é capaz de saciar a nossa fome, de matar de fato a nossa sede, nos dar vida em abundância e felicidade interna. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vimos então que a insatisfação produz como consequência a ira de Deus e a sua correção. Vimos que outra consequência da insatisfação é a cobiça. E a terceira consequência que veremos nessa noite é o desespero. Veremos a partir do versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva ao teu colo como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a teus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés olha toda aquela reclamação, toda aquela murmuração, e ele fica realmente desesperado, a tal ponto que ele deseja a morte, ele clama pela morte. A situação era de fato terrível, a insatisfação e a cobiça espalhada sobre aquele povo, de tal maneira que Moisés passou a ouvi-los, cada um na porta de sua própria tenda. Dá para imaginar a situação, milhares e milhares de pessoas reclamando e chorando e lamentando à porta da tenda, porque quer carne, porque não está satisfeita com a vida que está vivendo, e quer uma solução, estão infelizes, e estão reclamando com o líder, com Moisés. E Moisés escuta o choro de cada um, e ele vê que mais uma vez a ira do Senhor se acende, e o texto não diz de que forma se acende a ira do Senhor. E Moisés não sabe o que fazer. Moisés sabe que a insatisfação daquele povo estava gerando a ira do Senhor, estava causando cobiça,
Mas Moisés não sabe como resolver aquele problema. Ele questiona: de onde eu vou tirar carne para dar para todo este povo? E a gente vê que Moisés ainda demonstra a misericórdia pelo povo. Ele vê o povo desejando carne e ele tem a vontade de dar a carne para o povo. Mas Moisés não sabe como fazer. Tudo começou com um populacho, com um pequeno grupo, que se aproveitou da insatisfação de todo o povo, e então o pecado cresceu grandemente, chegando a causar desespero. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque muitas vezes é assim que acontece na igreja do Senhor. Muitas vezes um pequeno grupo de pessoas, 1, 2, 3, insatisfeitos com a vida, insatisfeitos com tudo, que começam a reclamar de tudo e de todos, e começam a fazer fofoca, e se não se toma cuidado, de repente, toda a igreja está contaminada, toda a igreja reclamando, toda a igreja lamentando, toda a igreja insatisfeita, e muitas vezes trazendo todo o peso para os presbíteros, para a liderança, para o pastor da igreja, que é aquele que tem lutado para cuidar do povo, que tem lutado dia após dia para ver o povo bem alimentado espiritualmente, nutrido, crescendo no conhecimento do Senhor. Por isso precisamos ser muito cuidadosos. Não podemos alimentar fofocas e reclamações. Apareceu alguém perto de você, fofocando, reclamando, tenta trazer a pessoa à razão, não dá ouvidos não. Às vezes a gente quer ser bonzinho com a pessoa e concorda. Mas está tudo errado nessa igreja, olha essas paredes brancas, seria tão bonito se fosse um verde bem clarinho. Mas eu já falei para o presbítero não quer saber, esses presbíteros não sabem de nada, não é verdade? E às vezes, a pessoa com medo de falar, não é verdade, diz, é mesmo, né? Talvez se fosse um verde mais claro. E esses bancos, né? Esses bancos tinha que ter almofada em todos os bancos. Melhor, tinha que ser a cor. Já falei para o pastor não me escutou. O pastor não sabe de nada, não é verdade? Pensando bem, realmente. Olha, acho que você tem razão. E com coisas pequenas, que vai crescendo e vai se tornando coisas maiores e piores. Precisamos aprender, irmãos, porque este exemplo é um exemplo muito prático. Mais de 20 anos de igreja, eu já vi coisas assim acontecerem várias e várias vezes. Coisas que acabam quando um diz, não é verdade. Esteja satisfeito, meu irmão. Esteja feliz. Nós estamos buscando ao Senhor. Temos a palavra de Deus sendo pregada a nós de maneira fiel. Façamos a nossa parte. Façamos aquilo que nós precisamos fazer. Pouco tempo atrás, escutei uma reclamação de uma pessoa que dizia, eu quero mudar da igreja porque ninguém conversa comigo. Eu perguntei, mas você conversa com alguém? Nós, às vezes, ficamos tão preocupados pensando no que as pessoas podem fazer por nós e, por causa da insatisfação do nosso coração, a gente começa a se sentir injustiçado por tudo, ao invés de pensar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer pelo meu irmão? O que eu posso fazer por minha igreja? O que eu posso fazer pelo meu pastor? O que eu posso fazer pelos meus líderes? O que eu posso fazer pelo reino de Deus? O que eu posso fazer por sua justiça? O que eu posso fazer por Cristo? Isso deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Não dar lugar à insatisfação, a murmurações infindadas, a reclamações, muitas vezes, por detalhes tão pequenos. Devemos nos irar, sim, contra o pecado. Por isso Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, de que se queixará o homem? Queixe-se, pois, cada um de seu próprio pecado, sua própria injustiça. Nos queixemos de nós mesmos. Nos queixemos e lutemos por sermos cada dia mais santos. E sigamos também o exemplo de Moisés, que mesmo diante do desespero, ele lança o seu desespero aos pés do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você sabia que mais ou menos 1/3 dos salmos são salmos de lamento? É o salmista levando os seus lamentos diante daquele que realmente é soberano sobre todas as situações. Ao invés de ficarmos reclamando por aí, insatisfeitos,
precisamos aprender a levar as nossas ansiedades diante do Senhor. Sermos sinceros com o Senhor, abrir o nosso coração diante dele. Que oração sincera de Moisés, não é mesmo? Por acaso eu dei a luz a este povo, para eu carregar eles no colinho ali, até a terra prometida, não consigo fazer isso sozinho, não dá para mim. Em seguida, como vocês verão na próxima semana, o Senhor de fato dá a resposta de como aliviar o fardo. Mas Moisés levou o seu fardo até o Senhor. Precisamos aprender a levar o nosso fardo até o Senhor nosso Deus, sabendo que Ele é o nosso Pai, que escuta as nossas orações e abrir o nosso coração com sinceridade diante do Senhor, porque Ele está nos ouvindo, Ele nos ama e Ele de fato sabe como cuidar do seu povo. Ele sabe como nos ensinar. Que consolo maravilhoso é esse, saber que o Senhor é soberano sobre toda e qualquer situação e que tudo, sempre como dissemos anteriormente, coopera para o nosso bem. Confiemos no Senhor. Levemos diante dele as nossas amarguras, preocupações, os nossos medos, a nossa ansiedade e, por vezes, o nosso desespero, porque o Senhor está nos ouvindo. E uma coisa muito importante é a intercessão de Moisés pelo povo. No início do texto, quando o fogo consumiu as extremidades do arraial, nós vimos no versículo 2, que então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Aqui, mais uma vez, é com Moisés que eles reclamam, e Moisés vai diante do Senhor em desespero. Nós temos também um mediador. Se Moisés era um mediador imperfeito, falho, porque era homem, ele, na verdade, já apontava para o mediador perfeito, que é Cristo Jesus. Moisés fazia mediação entre o povo e Deus, e nós também temos o mediador, que na verdade é o mediador perfeito, que é Cristo Jesus. E que texto maravilhoso, é a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós somos imperfeitos. Nós falhamos, e na nossa falha, muitas vezes acendemos também a ira do Senhor e sofremos a correção do Senhor. Mas nós temos um mediador. Nós temos o advogado perfeito, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E a palavra do Senhor também nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Assim, se nessa noite você reconhece que a sua vida tem sido mais insatisfação do que satisfação, você pode orar ao Senhor, no nome de Cristo Jesus, sabendo que o seu pecado é por Ele perdoado, porque sobre nós está a graça do nosso Senhor. Nós, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, de tal maneira que o Senhor, quando olha para nós, não vê o nosso pecado, mas enxerga a justiça de Cristo imputada a nós, e por isso, no nome de Cristo, somos perdoados. Não é este mais um motivo para termos satisfação e alegria no nosso Senhor? Saber que temos a redenção dos nossos pecados, o perdão, a justificação em Cristo Jesus? Ah, irmãos, não nos deixemos vencer pelo desespero, pelo medo. Não deixemos a cobiça ter lugar no nosso coração. Não deixemos sequer que a insatisfação se torne em cobiça, mas aprendamos a olhar para o Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, para as promessas que Ele tem diante de nós, e assim caminhemos com alegria, caminhemos com gratidão por tudo que temos, em gratidão pelo Senhor, e que seja a nossa preocupação fazer a vontade do Senhor. Assim, essa é a conclusão da pregação desta noite. Entre as consequências da insatisfação, nós temos a ira de Deus, a cobiça e o desespero. Mas em Cristo Jesus, nós temos o perdão do pecado,
a mediação plena, com a qual nós temos acesso direto à presença do Pai. Em Cristo, nós temos as promessas que estão diante de nós. E em Cristo, então, que seja a nossa maior preocupação, o ir, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que Cristo nos tem ordenado, e que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado através da vida de cada um de nós. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por Tua palavra, que de fato nos exorta, Pai. Sua palavra lança luz às nossas falhas, lança luz, Senhor, aos nossos pecados. E nós os confessamos, Senhor, diante de Ti. Confessamos que muitas vezes andamos insatisfeitos, cobiçando, Senhor, ao invés de nos alegrarmos com aquilo que temos. Muitas vezes subvalorizamos o que há de mais importante, que é o conhecimento de Teu Filho, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas nós pedimos, Senhor, perdoa-nos, Pai, e que o nosso coração nessa noite seja cheio de gratidão, Senhor, por tudo que temos, de gratidão pelas coisas boas e pelas dificuldades e pelos problemas também. Conscientes de que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e que o Senhor está aqui à frente, nos conduzindo em direção à Tua promessa. Sabendo, Senhor, que aquilo que nos aguarda é ainda melhor do que o que aguardava o povo de Israel fisicamente naquele momento, que é a cidade perfeita, a eternidade contigo, Senhor. Os novos céus, a nova terra, comunhão plena contigo. E não há nada que nós desejemos mais, Senhor, do que estar contigo, conhecer-te plenamente, e assim nós clamamos: vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, como ansiamos pela volta de Cristo, o nosso Salvador. Enquanto isso, queremos viver aqui gratos, satisfeitos, buscando em primeiro lugar o Teu reino, Senhor, e a Tua justiça, sabendo que o que comer e o que vestir nos será de fato acrescentado, como já tem sido assim, dia após dia, e nós por isso Te somos gratos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.